E se a única coisa entre você e a paz que tanto busca for um perdão que você se recusa a dar? Ou pior, um perdão que você nunca pediu? Hoje vou te contar uma história que começa com traição, mas termina com uma revelação que pode mudar sua vida. Você teria coragem de perdoar quem te destruiu? Fique até o fim, porque essa história não é o que parece. Era uma manhã quente no vilarejo de Betânia, e Maria caminhava pelo mercado com um cesto de tâmaras. O sol queimava sua pele, mas não tanto quanto as memórias que carregava. Anos atrás, Maria tinha uma família, um marido amoroso, Levi, 2 filhos pequenos e uma vida simples, mas cheia de risadas. Até que tudo desmoronou. Levi a traiu. Ele não apenas a abandonou, mas espalhou mentiras, dizendo que ela era infiel, que não merecia confiança. O vilarejo, que antes a acolhia, virou as costas. As mulheres cochichavam, os homens evitavam seus olhos. E seus filhos? Seus filhos foram tirados dela por Levi, que fugiu para outra cidade. Maria se sentia como se tivesse morrido, mas ainda respirasse. A dor da traição era como uma faca cravada em seu peito, girando a cada lembrança. Ela orava todas as noites, mas as palavras pareciam se perder no deserto. Por que Deus? Por que eu? Ela perguntava, com a voz embargada, enquanto o vento quente do deserto engolia suas lágrimas. No silêncio de suas noites, Maria revisitava cada momento de sua antiga vida. Ela se lembrava do riso de seus filhos, do toque gentil de Levi antes de tudo mudar. Mas essas memórias eram agora facas, cortando mais fundo a cada lembrança. Ela começou a se culpar. Se eu tivesse sido uma esposa melhor, talvez ele não tivesse me traído. Se eu tivesse lutado mais, talvez meus filhos ainda estivessem aqui. A culpa se misturava à raiva, formando uma tempestade que a consumia. Ela evitava o mercado nos dias mais movimentados, incapaz de suportar os olhares de julgamento. Em sua pequena casa de pedra, Maria se escondia, mas a solidão era uma companhia cruel. Ela pegava as roupas antigas de seus filhos, ainda guardadas, e as segurava contra o peito como se pudesse trazê-los de volta. Mas tudo o que sentia era o vazio. Então, algo aconteceu. Um estranho chegou ao vilarejo, um homem chamado Jesus de Nazaré. Diziam que ele curava os doentes, acolhia os rejeitados e falava de um Deus que perdoava. Maria não acreditava mais em perdão. Como perdoar um marido que destruiu sua vida? Como perdoar a si mesma por não ter lutado mais pelos seus filhos? Ainda assim, algo a puxava para aquele homem. Ela se aproximou, escondida entre a multidão, com o coração acelerado. De repente, ele a viu. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento o mundo parou. «Maria, venha até mim», ele disse, com uma voz que parecia atravessar sua alma. A multidão murmurou, surpresa. Como ele conhecia aquela mulher? Aquela sombra evitada por todos? Maria se aproximou, tremendo com a cabeça baixa, envergonhada. «Eu sei da sua dor. Eu sei do peso que você carrega. Mas meu Pai não te condena. Você está pronta para perdoar?» As palavras de Jesus eram como uma brisa suave, mas também como um trovão. Maria caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. «Como posso perdoar, Senhor?» Ela perguntou, quase em um sussurro. «Ele roubou tudo de mim». Jesus segurou suas mãos e, pela primeira vez em anos, Maria sentiu um toque que não julgava, que não acusava. «O perdão não é para ele, Maria», disse Jesus, «é para você. É o caminho para a liberdade». Ela olhou nos olhos dele e viu algo que não esperava: amor puro, sem condições. Naquele momento ela quis acreditar, mas a dor ainda gritava mais alto. Ela voltou para casa, carregando aquelas palavras como uma semente plantada em solo seco. Enquanto Maria lutava com suas dúvidas, outra mulher do vilarejo, Sara, aproximou-se dela. Sara também carregava uma história de dor. Seu irmão a havia traído anos antes, roubando sua herança e deixando-a na pobreza.
Eu vi você com aquele homem, Jesus, disse Sara, com os olhos cheios de curiosidade. Ele realmente acredita que podemos perdoar? Eu não consigo. Cada vez que penso no meu irmão, sinto ele rindo de mim. Maria ouviu e, pela primeira vez, viu sua própria dor refletida em outra pessoa. Elas conversaram até o sol se pôr, compartilhando suas mágoas, suas raivas e a esperança tímida que Jesus havia acendido. Sara disse algo que ficou com Maria. Talvez perdoar não seja esquecer, mas escolher não carregar mais o ódio. Essas palavras, simples, começaram a abrir uma rachadura no coração endurecido de Maria. Jesus, percebendo a luta de Maria, contou uma parábola. Ele falou de um servo que devia uma fortuna ao seu senhor, uma dívida impagável. Mas o Senhor, movido por compaixão, perdoou tudo. Entretanto, aquele servo, ao encontrar um amigo que lhe devia pouco, recusou-se a perdoar e o jogou na prisão. Assim é com o meu Pai Celestial, disse Jesus. Se vocês não perdoarem de coração, como poderão receber a graça? As palavras caíram sobre Maria como uma tempestade. Ela ouviu, mas seu coração resistia. Perdoar Levi era como apagar a dor, como se nada tivesse acontecido. E ela não estava pronta para isso. Não ainda. Dias se passaram e as palavras de Jesus e de Sara ecoavam em sua mente. Maria imaginava Levi, seus filhos e a vida que perdeu. A raiva ainda queimava, mas a semente do perdão começava a brotar. Ela soube que Levi estava em Jerusalém, doente e sozinho. Seus filhos, agora crescidos, o haviam abandonado, assim como ele fizera com ela. Ela poderia ignorá-lo, deixar a justiça divina agir. Afinal, ele colhia o que plantou, não é? Mas as palavras de Jesus voltavam como um sussurro insistente. Perdoe e você será livre. Maria pegou o pouco que tinha, um manto velho, algumas moedas, e partiu para Jerusalém. O deserto parecia engoli-la, com sua poeira e calor, mas ela caminhava, guiada por algo maior que sua dor. Cada passo era uma batalha. Ela imaginava o rosto de Levi, as mentiras que ele contou, as noites que ela chorou. Mas também pensava em seus filhos, em como eles mereciam uma mãe que não fosse prisioneira do passado. A jornada até Jerusalém foi longa. Maria enfrentou noites frias, o peso da incerteza e o medo de que o perdão não fosse suficiente. Em uma dessas noites, sob um céu estrelado, ela se ajoelhou na areia e orou. Deus, eu não sei se consigo, confessou. Mas se o Senhor me perdoa, quem sou eu para não perdoar? Pela primeira vez, ela sentiu uma paz tímida, como se Deus estivesse sussurrando de boca. Quando chegou a Jerusalém, encontrou Levi em uma casa humilde, deitado, fraco e pálido. Ele a viu e tentou se levantar, envergonhado, com os olhos cheios de lágrimas. Ele abriu a boca para falar, para pedir perdão, mas Maria o interrompeu. Eu te perdoo, Levi. Ela disse, com a voz embargada, não por você, mas por mim, porque Deus me perdoou primeiro. Naquele momento, o peso que Maria carregava por anos se dissolveu, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Ela sentiu uma paz que não explicava, como se a graça de Deus a envolvesse como um abraço. E Levi, chorando, segurou sua mão. E ali, no silêncio, eles começaram a se reconciliar. Mas a história de Maria não terminou com Levi. Ela sabia que seus filhos estavam em algum lugar de Jerusalém e ela não descansaria até encontrá-los. Ela bateu de porta em porta, perguntou a mercadores, enfrentou olhares e desconfiança. Finalmente, encontrou seus filhos, agora homens, vivendo como trabalhadores em uma oficina. Eles a reconheceram, mas havia uma barreira de mágoa entre eles. Por que você não veio antes? Perguntou o mais velho com a voz carregada de dor. Maria não tinha respostas perfeitas, mas tinha o perdão. Ela pediu perdão a eles,
por não ter lutado mais, por ter deixado a dor a consumir. Aos poucos, as conversas começaram a curar as feridas. Não foi imediato, mas o amor, regado pelo perdão, começou a reconstruir o que foi quebrado. O impacto do perdão de Maria foi além de sua família. No vilarejo, as pessoas começaram a notar a mudança nela. Maria, que antes era uma sombra, agora caminhava com uma leveza que intrigava. Sara, inspirada por Maria, buscou seu irmão e encontrou sua própria paz. Outros no vilarejo começaram a compartilhar suas histórias, a perdoar velhas ofensas, a curar antigas feridas. A escolha de Maria havia criado ondas, como uma pedra jogada em um lago, alcançando corações que ela nunca imaginou. Ela aprendeu que o perdão não era apenas sobre ela e Levi, mas sobre abrir espaço para a graça de Deus fluir, não só em sua vida, mas em todos ao seu redor. A história de Maria é um lembrete. O perdão não é sobre apagar o passado, mas sobre libertar o futuro. Jesus disse em Mateus 6,14, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Maria escolheu perdoar e a graça de Deus transformou sua vida. E você? Quem você precisa perdoar hoje? Talvez seja alguém que te machucou profundamente. Talvez seja você mesmo. Saiba de uma coisa: se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Quero te desafiar. Pare por um momento e reflita. Existe um peso que você carrega. Um nome que vem à sua mente agora. Escreve nos comentários. Quem você sente que precisa perdoar? Dê like e compartilhe uma história de perdão que marcou sua vida. Se esse vídeo te inspirou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque o perdão não é apenas uma escolha, é a porta para a graça de Deus. Até a próxima!